Você já se perguntou por que certos momentos da vida parecem ser tão difíceis, como se o próprio universo estivesse conspirando para testar sua fé e sua paciência? Em muitos casos, esses desafios não são apenas obstáculos, mas sinais de que Deus está te colocando à prova, preparando seu coração e seu espírito para algo muito maior. Ao longo da história bíblica, vemos que antes de Deus usar grandes homens e mulheres para seus propósitos, Ele os passou por momentos de teste, de deserto e de silêncio. Esses tempos de provação moldam nosso caráter, nossa confiança e nossa dependência em Deus. Neste vídeo, vamos explorar os sinais claros de que Deus pode estar te preparando para algo extraordinário. Você descobrirá como cada provação de Deus tem um propósito, mas fique atento até o final, porque o último ensinamento é, sem dúvida, o mais importante. Número 1. Silêncio prolongado de Deus. Você já se sentiu perdido, sem direção, como se o céu estivesse fechado para você? Há momentos na vida em que o silêncio de Deus parece ensurdecedor. Você clama, busca respostas e tudo o que encontra é silêncio. Essa sensação pode ser devastadora, uma angústia que invade o coração, fazendo você questionar o porquê de estar sozinho nessa jornada. Mas o silêncio de Deus não é o mesmo que a ausência dele. Pelo contrário, esse pode ser um dos sinais mais poderosos de que ele está te preparando, moldando sua paciência e seu caráter para algo muito maior. Imagine um pai que observa seu filho aprender a andar. Ele se afasta, não porque o abandonou, mas porque quer que o filho desenvolva força nas pernas e confiança em si mesmo. O silêncio de Deus pode ser esse afastamento estratégico. Ele te observa, vê seus passos e sabe exatamente quando intervir. Assim como em uma prova na escola, o professor fica em silêncio enquanto o aluno responde. Deus pode estar em silêncio agora, mas não é porque ele não está presente. Esse pode ser o momento em que ele está te observando de perto, esperando para te usar de uma maneira que você ainda nem imagina. Na Bíblia, Davi, o grande rei de Israel, passou por períodos de profundo silêncio divino. Em Salmo 13 ele clama: "Até quando, Senhor? Esquecerás de mim para sempre?" Salmos 13:1. Esse grito de desespero ressoa em muitos de nós. Mesmo sendo escolhido por Deus, Davi teve que enfrentar longos períodos de solidão e incerteza antes de ver as promessas cumpridas. O silêncio não foi um castigo, mas uma preparação. Deus estava moldando Davi em um líder, ensinando-lhe a confiar, mesmo quando o céu parecia vazio. Há uma sabedoria profunda que cresce nesses momentos de silêncio. Quando não há respostas imediatas, você aprende a cultivar uma fé mais madura, que não depende de sinais visíveis ou respostas instantâneas. Em tempos de silêncio, Deus está convidando você a fortalecer suas raízes espirituais. Assim como uma árvore que se aprofunda em busca de água durante a seca, sua fé precisa se enraizar mais profundamente. Talvez o silêncio seja a oportunidade de fortalecer sua confiança nele, de lembrar que Deus trabalha em silêncio, nos bastidores, preparando o cenário para o que virá. O silêncio de Deus também nos ensina a esperar com paciência, algo que a maioria de nós luta para desenvolver. Vivemos em um mundo de gratificação instantânea, onde tudo está ao alcance de um clique. Mas, quando se trata de Deus, não podemos apressar seus planos. José, por exemplo, passou anos na prisão antes de ver a realização dos sonhos que Deus lhe deu. Cada minuto naquela cela foi um teste de paciência e confiança. E no fim, o silêncio de Deus resultou em uma reviravolta incrível em sua vida, colocando-o como governante sobre o Egito. Então, se você está no meio de um silêncio divino, talvez seja o momento de se perguntar: o que Deus está tentando me ensinar? O que Ele está me preparando para fazer? Em vez de buscar respostas imediatas, talvez seja a hora de aprofundar sua confiança. Talvez Deus esteja te preparando para algo que vai além do que você pode imaginar. O silêncio de hoje pode ser o prelúdio de uma grande obra amanhã. Essa é a beleza do silêncio de Deus. Ele não significa rejeição, mas uma preparação silenciosa para algo grandioso. Número 2. Redirecionamento de planos.
Você já fez planos meticulosos, apenas para vê-los desmoronarem diante de seus olhos? Já teve aquela sensação de que, por mais que se esforce, as coisas não saem como deveriam? Às vezes, o que interpretamos como fracasso ou frustração é, na verdade, o redirecionamento de Deus. Quando seus planos falham, pode ser um sinal de que Ele está te levando por um caminho diferente, um caminho que você talvez não tenha imaginado, mas que será essencial para o propósito que Ele tem preparado para você. Na história de José, vemos um exemplo perfeito desse redirecionamento. Ele tinha sonhos grandiosos de liderança, onde via seus irmãos se curvando diante dele. Gênesis 37, 5, 11. Mas em vez de ver seus sonhos se realizarem imediatamente, José foi vendido como escravo pelos próprios irmãos e depois preso por um crime que não cometeu. Aos olhos humanos, tudo parecia perdido. Seus planos estavam completamente destruídos. No entanto, Deus estava redirecionando sua vida, usando esses momentos de dor e frustração para moldá-lo e prepará-lo para algo muito maior. José não apenas se tornou um líder no Egito, mas também foi o salvador de sua própria família durante um tempo de fome. Esses momentos em que nossos planos são frustrados são muitas vezes quando Deus começa a trabalhar de maneiras que não conseguimos enxergar no momento. Pense nos redirecionamentos da vida como uma caminhada por uma trilha de montanha. Você começa subindo uma encosta, acreditando que é o caminho certo. Mas, de repente, a trilha vira bruscamente e você se vê seguindo por outro lado, talvez mais íngreme e desafiador. Esse desvio pode parecer sem sentido, mas ao continuar, você percebe que aquela mudança te levou a uma vista ainda mais espetacular do que você jamais imaginou. Da mesma forma, Deus nos redireciona para que possamos alcançar alturas que não poderíamos por conta própria. Talvez você tenha se esforçado por uma promoção, um relacionamento ou até mesmo por um sonho pessoal e tudo desmoronou. Em vez de ver isso como um fracasso, considere que Deus pode estar te tirando de algo que não era o melhor para você. Ele pode estar te posicionando para algo que é muito maior do que sua visão limitada consegue enxergar. Além disso, esses redirecionamentos são oportunidades para nos tornarmos mais dependentes de Deus. Quando nossos planos falham, muitas vezes somos forçados a abrir mão do controle e confiar completamente nele. Isso nos ensina a ser flexíveis e a reconhecer que os planos de Deus são sempre melhores do que os nossos. Como Provérbios 16:9 nos lembra, o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Deus sabe o que é melhor para nós, e mesmo quando parece que estamos sendo desviados de nosso curso, Ele está nos guiando para o destino certo. Muitas vezes, o redirecionamento também envolve sacrifício. Às vezes, é preciso abrir mão de algo que amamos ou acreditamos ser essencial para nossos planos. Abraão passou por isso quando Deus pediu que ele sacrificasse seu filho Isaque. Para Abraão, Isaque era a promessa viva de Deus. No entanto, Deus estava testando sua obediência e fé, e no último momento, ele proveu um carneiro no lugar de Isaque, Gênesis 22:1-14. Abraão foi redirecionado no último instante, e sua fé se tornou um exemplo eterno de confiança total em Deus. Esse redirecionamento pode ser doloroso, especialmente quando envolve a renúncia de algo que investimos tanto. Mas ao olhar para trás, você perceberá que os momentos em que Deus te desviou de seu próprio caminho foram os momentos em que Ele mais claramente estava preparando algo maior e melhor. O que parece ser uma interrupção agora pode ser o começo de uma jornada nova e mais emocionante. Então, quando seus planos falham, não veja isso como um sinal de fracasso. Encare como um sinal de que Deus está te conduzindo por um caminho que você ainda não entende. Ele está redirecionando seus passos, não para te frustrar, mas para te levar ao destino que Ele sempre planejou para você. Isso não é o fim. É apenas o começo de algo que Deus está construindo silenciosamente. Número 3. Enfrentando resistência ou oposição. Você já se perguntou por que, mesmo fazendo tudo certo, parece que o mundo está contra você?
Por que, quando você decide seguir o caminho que acredita ser o certo, surgem tantas barreiras e pessoas para te desanimar? A resistência que você enfrenta pode não ser um sinal de fracasso, mas um indicativo de que você está exatamente onde Deus quer que você esteja. A oposição muitas vezes é a confirmação de que você está no caminho certo, porque grandes propósitos raramente são alcançados sem grandes desafios. Neemias, ao tentar reconstruir os muros de Jerusalém, enfrentou uma oposição feroz. Seus inimigos zombaram, ridicularizaram e até conspiraram contra ele. Neemias 4:1-3. Eles não queriam que Neemias cumprisse a missão que Deus havia colocado em seu coração. A resistência, nesse caso, não foi apenas um obstáculo, foi um teste de perseverança. Se Neemias tivesse desistido diante das críticas e ameaças, o muro nunca teria sido reconstruído. Mas, ao invés disso, ele orou, armou seu povo e continuou o trabalho, mostrando que a oposição não é um sinal para parar, mas para perseverar com ainda mais fé e determinação. Deus permite que enfrentemos resistência, porque isso fortalece nossa fé e caráter. É como o processo de forjar uma espada. O aço precisa ser aquecido e martelado várias vezes antes de ser moldado em sua forma final. Da mesma forma, a resistência que você enfrenta pode ser o fogo e o martelo que Deus usa para te moldar, para te fortalecer e te preparar para um futuro maior. Quanto mais dura a resistência, mais forte você se torna. Isso não significa que será fácil, mas que o resultado final será profundamente transformador. Outro exemplo de oposição se encontra na vida de Paulo. Ele sofreu inúmeras perseguições, foi preso e até apedrejado por pregar o Evangelho. Em vez de desistir, ele declarou: "Se Deus é por nós, quem será contra nós?" Romanos 8:31. Paulo entendeu que a oposição era um reflexo do impacto que seu trabalho estava causando. Quanto mais ele enfrentava resistência, mais sabia que estava cumprindo o propósito de Deus. A oposição se torna irrelevante quando você reconhece que o Deus que te enviou é maior do que qualquer barreira. E não é só nas grandes batalhas que enfrentamos oposição. Muitas vezes é nas pequenas coisas da vida cotidiana. Uma crítica inesperada, uma porta que se fecha, uma amizade que parece azedar sem motivo. Essas situações, por menores que sejam, podem ser usadas por Deus para testar a sua resiliência. É fácil continuar firme quando tudo está indo bem, mas é nos momentos de resistência que nossa verdadeira fé é revelada. Você está disposto a continuar mesmo quando as circunstâncias te dizem para desistir? Além disso, a resistência nos ensina a depender mais de Deus e menos de nossas próprias forças. Neemias sabia que, por mais que ele fosse habilidoso e corajoso, ele não conseguiria terminar o muro sem a ajuda de Deus. Ele orou fervorosamente, pedindo orientação e proteção divina, e Deus respondeu fortalecendo-o para completar a obra. Quando enfrentamos oposição, Deus nos lembra de que não estamos sozinhos e que nossa força vem dele. Como o apóstolo Paulo escreveu: "Quando sou fraco, então sou forte." 2 Coríntios 12:10. A resistência que você enfrenta pode ser o empurrão necessário para você depender mais de Deus e menos de si mesmo. Esses momentos de oposição também nos ajudam a discernir quem está verdadeiramente ao nosso lado. Neemias teve que lidar com traidores internos que tentaram sabotar seu trabalho. Neemias 6:10-13. Em momentos de resistência, Deus também revela quem são as pessoas em quem você pode confiar e quem não faz parte do seu propósito. A oposição serve como uma espécie de filtro que remove os descomprometidos e fortalece aqueles que estão verdadeiramente alinhados com a missão. Portanto, quando a oposição surgir, veja-a como uma oportunidade de crescimento. Não se deixe abater ou desanimar. Lembre-se de que toda resistência é temporária, mas o propósito de Deus para a sua vida é eterno. Se você está enfrentando uma grande oposição agora, pode ser um sinal de que você está prestes a alcançar algo significativo. Deus não permite que enfrentemos mais do que podemos suportar, e cada obstáculo que você superar o aproximará ainda mais do plano dele. Continue firme, porque a resistência que você está enfrentando
pode ser a evidência de que Deus está prestes a fazer algo grandioso através de você. Número 4. Períodos de deserto espiritual. Você já passou por uma fase em que sua fé parecia estagnada, onde, por mais que orasse, tudo ao seu redor parecia seco e sem vida. Esse é o momento conhecido como o deserto espiritual. Ao contrário do que muitos pensam, o deserto não é apenas um lugar de sofrimento, mas também um espaço de transformação. É nesse lugar árido, longe das distrações e das facilidades, que Deus faz suas maiores obras em nosso caráter. O deserto não é um sinal de que Deus te esqueceu, mas de que Ele está te preparando para algo maior. Jesus foi levado ao deserto antes de iniciar seu ministério. Mateus 4:1-11. Durante 40 dias, ele enfrentou tentações e provações, num cenário desolado, longe de qualquer conforto. Não havia multidões para aplaudi-lo, nem amigos para incentivá-lo. Apenas ele, o deserto e as tentações. Esse período foi crucial para o fortalecimento de sua missão. E o mesmo pode acontecer com você. O deserto espiritual pode parecer solitário e desolador, mas é ali que Deus molda guerreiros espirituais. Ali, Ele ensina o que só pode ser aprendido no silêncio e na solidão. O deserto espiritual é um lugar de confronto. No deserto, somos confrontados com nossos medos, fraquezas e dúvidas, e isso não acontece por acaso. Deus permite que sejamos confrontados para que possamos vencer essas batalhas interiores e emergir mais fortes do que antes. Foi no deserto que Moisés passou 40 anos antes de ser chamado para libertar o povo de Israel. O deserto foi o local onde ele foi quebrantado, onde toda a sua autossuficiência foi despedaçada, para que pudesse ser moldado como o líder que Deus usaria para conduzir uma nação. Assim como Moisés, Deus pode estar usando o seu período de deserto para eliminar suas dependências humanas e fazer você depender totalmente dele. O deserto também nos revela o que realmente está em nosso coração. Sem distrações, sem as facilidades da vida cotidiana, nossas verdadeiras motivações vêm à tona. No deserto, não podemos nos esconder atrás de agendas ocupadas ou de outras pessoas. Estamos sozinhos com Deus e conosco mesmos, e isso pode ser desconfortável. Assim como o povo de Israel que passou 40 anos no deserto, é fácil reclamar e questionar os planos de Deus quando tudo ao nosso redor parece estéril. Mas, ao invés de ver o deserto como punição, devemos vê-lo como uma oportunidade de purificação. É no deserto que Deus remove as impurezas de nosso coração, deixando para trás apenas aquilo que é essencial. Há algo poderoso no silêncio do deserto. Quando as vozes ao nosso redor se calam, finalmente podemos ouvir a voz de Deus com mais clareza. Elias também passou por esse processo. Após uma grande vitória sobre os profetas de Baal, ele fugiu para o deserto exausto e desanimado, acreditando que sua missão havia terminado. Mas foi no deserto que Deus falou com ele, não através de um terremoto ou fogo, mas com uma brisa suave e tranquila. 1 Reis 19, 11, 13. O deserto espiritual pode parecer um lugar de abandono, mas na verdade é o lugar onde Deus nos chama para uma intimidade mais profunda com Ele. Outro aspecto do deserto espiritual é o aprendizado da total dependência de Deus. Quando estamos no deserto, não há fontes externas para nos sustentar. Não há amigos para oferecer ajuda imediata, nem recursos para facilitar o caminho. Tudo o que temos é Deus. E essa é exatamente a lição. Quando todas as outras fontes se secam, somos forçados a voltar nossa atenção para a única fonte verdadeira. Foi assim com o povo de Israel, que dependia totalmente do maná enviado por Deus diariamente para sobreviver. No deserto, você aprende a confiar que Deus suprirá suas necessidades, mesmo quando não há recursos visíveis ao seu redor. Assim como o deserto é um lugar de preparação, também é um lugar de transição. Ninguém fica no deserto para sempre. Ele é apenas um ponto de passagem, um caminho para algo novo. O povo de Israel não estava destinado a viver para sempre no deserto. O objetivo era a terra prometida. Da mesma forma,
Se você está passando por um deserto espiritual agora, saiba que ele não é o seu destino final. Deus está te preparando para algo maior, e o deserto é apenas a fase de transição necessária para te fortalecer para o que está por vir. Portanto, quando você se encontrar no deserto espiritual, não veja isso como um castigo ou um sinal de abandono. O deserto é, na verdade, um lugar de refino, onde Deus está trabalhando silenciosamente para transformar sua fé, seu caráter e sua confiança nele. E quando finalmente você sair desse deserto, sairá mais forte, mais focado e mais preparado para os planos que Deus tem para a sua vida. Número 5. Mudança de prioridades. Você já se pegou em uma situação onde aquilo que antes era importante de repente perde o valor? Como se aos poucos, aquilo que você acreditava ser fundamental começasse a desaparecer de sua vida. Às vezes, Deus nos coloca à prova mudando nossas prioridades, deslocando nosso foco do que é temporário para o que é eterno. Ele mexe nas nossas estruturas, nos faz repensar o que realmente importa e nos ensina que, muitas vezes, estamos apegados a coisas que nos desviam do verdadeiro propósito. Um exemplo poderoso dessa mudança de prioridades está na vida de Abraão. Ele foi chamado a fazer um dos maiores sacrifícios que alguém pode imaginar: entregar seu filho, Isaque, como oferta a Deus. Esse pedido desafiava toda a lógica humana, já que Isaque era a promessa viva de Deus a Abraão, o filho tão esperado. Contudo, Deus estava testando não apenas a obediência de Abraão, mas também suas prioridades. Abraão precisou decidir se a bênção, Isaque, era mais importante para ele do que o abençoador, Deus. E ao demonstrar sua disposição em entregar o que mais amava, Abraão provou que Deus era sua prioridade suprema. Gênesis 22, 14. A história termina com Deus intervindo e provendo um carneiro em lugar de Isaque, mas o teste revelou o coração de Abraão. Sua lealdade estava em Deus acima de tudo. Essa mudança de prioridades muitas vezes nos tira da zona de conforto. Você pode estar em um momento em que sua carreira, seus relacionamentos ou até mesmo seus projetos pessoais são os centros da sua vida. Mas, de repente, Deus começa a mover as peças e o que antes era sólido começa a desmoronar. Isso pode ser desconcertante e às vezes doloroso. Porém, é exatamente nesse momento que Ele nos mostra que estamos construindo nossa vida sobre algo que não tem sustentação eterna. Assim como uma casa construída na areia não resiste às tempestades, quando nossas prioridades não estão alinhadas com Deus, nossos planos desmoronam com facilidade. Jesus, em sua sabedoria, nos alertou sobre isso ao dizer: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Mateus 6,33. Essa declaração é um convite a reordenar nossas prioridades. Muitas vezes, estamos tão focados em perseguir todas essas coisas, sucesso, reconhecimento, conforto, que nos esquecemos de que, se o reino de Deus não for nossa prioridade, tudo o que construímos é em vão. Quando Deus muda nossas prioridades, Ele está nos chamando a centralizar nossa vida no que realmente importa. Outra história bíblica que reflete essa mudança de prioridades é a de Marta e Maria. Marta estava ocupada com os afazeres da casa, enquanto Maria escolheu sentar-se aos pés de Jesus para ouvir seus ensinamentos. Lucas 10, 38, 42. Marta estava tão preocupada em cumprir as responsabilidades que perdeu o essencial: a oportunidade de estar na presença de Cristo. Jesus não desvalorizou o trabalho de Marta, mas destacou que Maria havia escolhido a melhor parte. Da mesma forma, Deus às vezes nos faz parar e refletir sobre onde estamos investindo nosso tempo e energia. Será que estamos tão ocupados com as distrações da vida que estamos perdendo as oportunidades de nos aproximar dele? Essa mudança de prioridades também nos ensina sobre desapego. Às vezes, Deus nos pede para abrir mão de algo que amamos ou valorizamos, para que possamos receber algo maior. Pense em Pedro, que deixou sua vida de pescador para seguir Jesus, Mateus 4, 18, 20. Ele teve que deixar para trás seu sustento, sua segurança e o que conhecia como vida,
para abraçar um chamado muito maior. Esse tipo de mudança de prioridade exige coragem e fé. E muitas vezes, a verdadeira prova está em estarmos dispostos a deixar algo bom para receber algo melhor de Deus. Ao longo de sua vida, você pode perceber que as mudanças de prioridade nem sempre serão fáceis. Às vezes, será preciso abrir mão de coisas que parecem essenciais para seu bem-estar imediato. Porém, quando você permite que Deus ajuste suas prioridades, Ele te guia para um caminho de crescimento espiritual mais profundo e de propósitos eternos. O que parecia ser uma perda pode, na verdade, ser o início de uma nova fase em que você começa a ver as coisas com os olhos de Deus. Por fim, essas mudanças de prioridade são, muitas vezes, o modo como Deus nos prepara para responsabilidades maiores. Assim como no caso de Abraão, Deus queria ter certeza de que ele estava preparado para ser o pai de uma grande nação. Da mesma forma, Deus pode estar testando suas prioridades agora, não para tirar algo de você, mas para ver se você está pronto para receber algo ainda maior. O que Deus te pede para reorganizar ou deixar de lado hoje pode ser a chave para o destino que Ele preparou para você. Número 6. Necessidade de perdoar o inimigo. Poucas coisas na vida testam tanto nosso caráter e fé como o ato de perdoar alguém que nos feriu profundamente. O perdão não é apenas um gesto de misericórdia, mas uma das maiores provas de que estamos sendo moldados por Deus. Quando Deus te coloca em uma situação onde perdoar o inimigo se torna necessário, Ele está te ensinando uma lição que vai muito além do simples ato de deixar algo para trás. Ele está te preparando para um nível mais profundo de maturidade espiritual e um propósito mais elevado. Na história de José, encontramos um dos exemplos mais poderosos de perdão na Bíblia. José foi traído por seus próprios irmãos, vendido como escravo e injustamente preso. Ele tinha todos os motivos para guardar rancor e buscar vingança. No entanto, quando teve a oportunidade de retaliar, ele escolheu perdoar. Em Gênesis 50:20, José diz aos seus irmãos: "Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos." Essa declaração é profundamente impactante, porque mostra que José entendia algo que poucos de nós compreendemos. O perdão não é apenas para libertar quem nos feriu, mas para nos libertar e abrir caminho para o propósito de Deus em nossa vida. Quando você é chamado a perdoar um inimigo, a batalha é interna. Não se trata apenas de fazer as pazes com o outro, mas de enfrentar suas próprias emoções de dor, raiva e, às vezes, injustiça. O perdão requer uma rendição total a Deus, porque, humanamente falando, perdoar parece algo impossível em certas circunstâncias. Mas é nesse ato de rendição que Deus começa a trabalhar em você, moldando seu coração e o preparando para coisas maiores. Quando Jesus nos ensinou a orar, Ele incluiu o perdão como parte essencial de nossa jornada de fé. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Mateus 6:12. Não há como seguir plenamente o caminho de Deus sem aprender a perdoar. O perdão do inimigo é um dos maiores testes de fé porque desafia nossa natureza humana. Nossa inclinação natural é guardar rancor, é desejar justiça nas nossas próprias mãos. Mas Deus nos convida a fazer o contrário, a confiar que Ele é o justo juiz. Perdoar é um sinal de que você está pronto para deixar Deus ser o Senhor da situação, que você confia que Ele fará justiça de maneira perfeita e no tempo certo. E isso é libertador. Quando você perdoa, você libera o fardo da vingança e entrega nas mãos de Deus. Além disso, o perdão tem um impacto profundo em quem o oferece. Ele quebra correntes invisíveis que te mantêm preso ao passado. Quando você perdoa, você não está ignorando a dor ou justificando a injustiça, mas está escolhendo não ser escravizado por ela. Jesus sabia que o perdão é libertador, tanto para quem dá quanto para quem recebe, e por isso Ele nos ensinou a amar nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. Mateus 5:44. Esse ensinamento
não é apenas uma instrução moral, mas uma chave para uma vida livre e plena no Espírito. A verdade é que Deus frequentemente usa o perdão como uma ferramenta para nos levar a um lugar de maior intimidade com Ele. Quando estamos dispostos a perdoar, estamos demonstrando que entendemos e aceitamos o perdão que Deus nos ofereceu em Cristo. Nenhum de nós merecia o perdão que recebemos através de Jesus, mas mesmo assim, Deus escolheu nos perdoar. Ao perdoar, imitamos esse ato divino e, ao fazer isso, nos aproximamos mais do caráter de Cristo. Perdoar o inimigo é um sinal de força, não de fraqueza. A sociedade muitas vezes nos ensina que perdoar é sinal de submissão ou fraqueza, mas no reino de Deus, o perdão é um ato de poder. Somente aqueles que são verdadeiramente fortes na fé podem perdoar, porque perdoar exige uma confiança inabalável no amor e na justiça de Deus. E é essa força que te capacita para os propósitos maiores que Ele tem para a sua vida. Quanto mais você perdoa, mais se torna livre para ser usado por Deus de maneiras extraordinárias. Então, se você está diante da necessidade de perdoar alguém que te feriu profundamente, saiba que essa pode ser uma das maiores provas que Deus está te dando. Não é apenas sobre a pessoa que te feriu, é sobre você, seu coração, seu crescimento e seu futuro. O perdão abre portas que o rancor mantém fechadas. Ele desbloqueia novas possibilidades espirituais, permitindo que Deus use sua vida de maneiras que você jamais imaginou. Perdoar o inimigo pode ser difícil, mas é uma das maneiras mais poderosas de mostrar que você está pronto para ser moldado e usado por Deus para algo maior. Número 7. Ser chamado para servir em situações difíceis. Você já foi chamado a servir em uma situação onde tudo parecia impossível? Onde o peso da responsabilidade era grande demais e o ambiente ao seu redor parecia hostil ou desafiador? Servir a Deus em momentos difíceis não é uma tarefa fácil, mas é frequentemente nesses cenários que Ele mais claramente nos coloca à prova. Deus, ao longo da história, tem chamado seus filhos para servir em circunstâncias adversas, não porque seja simples, mas porque é nesse serviço que Ele revela seu poder e nos prepara para algo grandioso. Um dos exemplos mais marcantes disso é a história de Esther. Ela era uma mulher judia que vivia no palácio do rei persa Xerxes. Quando seu povo foi ameaçado de extermínio, Esther foi colocada em uma posição de imenso risco: interceder junto ao rei para salvar os judeus. A pressão era gigantesca. Não apenas ela arriscava sua vida ao se aproximar do rei sem ser chamada, mas também carregava o destino de toda uma nação em suas mãos. Mordecai, seu primo, disse a famosa frase: "Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha?" Esther 4:14. Esther poderia ter escolhido a segurança, mas respondeu ao chamado, confiando que Deus a usaria naquele cenário difícil. Assim como Esther, Deus pode estar te chamando para servir em situações que parecem difíceis ou até impossíveis. Pode ser em sua família, em seu trabalho, em sua comunidade ou em um ambiente onde a resistência à fé é grande. Esse chamado, no entanto, não é um sinal de que você está sozinho. Pelo contrário, é uma prova de que Deus confia em sua capacidade de ser um instrumento dele mesmo em meio à adversidade. Quando somos chamados a servir em ambientes hostis ou desafiadores, não somos enviados para fracassar, mas para brilhar como luz em meio à escuridão. O serviço em situações difíceis não é apenas sobre o que você pode fazer pelos outros, é também sobre o que Deus está fazendo em você. É nesses momentos que nossa fé é refinada, que nossas inseguranças são expostas e que aprendemos a depender totalmente de Deus. Jesus chamou seus discípulos a servir, não em momentos de conforto, mas em situações de risco e sacrifício. Quando enviou seus seguidores, ele disse: "Eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos." Mateus 10:16. Ele sabia que o ambiente seria hostil, mas também sabia que o poder de Deus seria suficiente para sustentá-los. Além disso, servir em momentos difíceis nos ensina a desenvolver a compaixão e a empatia. Quando estamos no meio da dor,
da dificuldade ou da oposição, é quando mais claramente vemos a necessidade de outros e nos conectamos à dor alheia. Isso nos faz entender que o serviço a Deus não é sobre reconhecimento ou glória pessoal, mas sobre ser uma extensão do amor de Cristo, mesmo quando isso significa sacrifício. Foi nesse espírito de sacrifício que Jesus lavou os pés dos discípulos, demonstrando que o verdadeiro líder é aquele que serve. João 13, 1, 17. Servir, mesmo nas situações mais desafiadoras, é um ato de profunda conexão com o coração de Deus. Esses momentos difíceis também revelam nosso verdadeiro caráter. Quando tudo está tranquilo, é fácil servir. Mas quando o ambiente se torna hostil, quando os desafios parecem intransponíveis, é aí que vemos quem realmente somos. Foi assim com Moisés, quando foi chamado por Deus para liderar o povo de Israel fora do Egito. Ele enfrentou um faraó implacável, um povo frequentemente ingrato e desafios aparentemente impossíveis. Mas foi em meio a esses desafios que Moisés se tornou o líder que Deus precisava que ele fosse. Ele não estava sozinho. Deus estava com ele a cada passo do caminho, fornecendo direção e milagres. Quando Deus te chama para servir em situações difíceis, Ele está te testando, sim, mas também te capacitando. Ele nunca envia alguém a uma batalha sem as ferramentas necessárias para vencê-la. A história de Gideão nos mostra isso claramente. Embora tivesse apenas 300 homens contra um exército imenso, Deus usou essa pequena força para derrotar os inimigos de Israel. Juízes 7:7. O serviço de Gideão em uma situação aparentemente impossível foi, na verdade, uma prova da grandiosidade de Deus. Quando Deus te chama, Ele já te equipou com tudo o que você precisa, mesmo que você ainda não veja isso. Por isso, quando você for chamado a servir em momentos ou lugares desafiadores, lembre-se de que isso é uma oportunidade de crescimento, tanto para você quanto para aqueles ao seu redor. Deus te colocou ali por um motivo, e Ele te sustentará em cada passo. Essas são as provas que nos moldam, que nos preparam para a próxima fase de nosso propósito. Elas não são sinais de que estamos sendo punidos ou abandonados, mas de que estamos sendo forjados para algo muito maior. A dificuldade que você enfrenta agora pode ser o terreno onde Deus está plantando as sementes de uma grande colheita futura. Número 8. Teste da humildade em pequenas tarefas. Você já se perguntou por que, às vezes, parece que Deus te dá tarefas que parecem insignificantes? Coisas pequenas, quase invisíveis, que não parecem fazer muita diferença no grande esquema das coisas. Esse é um dos testes mais poderosos que Deus pode nos dar. O teste da humildade em pequenas tarefas. Ele usa essas pequenas responsabilidades para ver como reagimos, para testar nosso coração e nossa disposição em servi-lo, não apenas nas grandes plataformas, mas também nos lugares ocultos onde ninguém está assistindo. A história de Davi exemplifica perfeitamente esse tipo de teste. Antes de se tornar o grande rei de Israel, Davi era apenas um pastor de ovelhas. Enquanto seus irmãos estavam na guerra, participando das grandes batalhas e atraindo atenção, Davi estava cuidando do rebanho de seu pai em campos solitários. 1 Samuel 16, 11, 13. À primeira vista, cuidar de ovelhas pode parecer uma tarefa sem importância, especialmente para alguém que tinha o potencial de ser rei. Mas foi naquele campo, longe dos olhos humanos, que Deus começou a moldar o coração de Davi para o futuro que o aguardava. Deus não ignora as pequenas coisas. Jesus disse: "Quem é fiel no pouco também é fiel no muito." Lucas 16:10. Quando somos chamados a fazer algo que parece menor, algo que não atrai os holofotes, é aí que nossa verdadeira fidelidade é testada. Se não conseguimos ser fiéis e dedicados em tarefas aparentemente pequenas, como podemos esperar que Deus nos confie grandes responsabilidades? Deus usa as pequenas tarefas para testar se nosso coração está realmente focado em servir a Ele ou se estamos apenas buscando reconhecimento humano. Esses pequenos momentos são oportunidades para demonstrar humildade. A humildade é muitas vezes mal compreendida. Não é pensar menos de si mesmo,
mas pensar menos em si mesmo e mais em Deus e nos outros. Quando aceitamos essas pequenas tarefas com alegria e dedicação, estamos mostrando a Deus que estamos dispostos a servi-lo de todo o coração, independentemente do tamanho da tarefa. Isso é o que Davi fez. Ele não reclamou de estar no campo com as ovelhas enquanto seus irmãos estavam na linha de frente. Em vez disso, ele desempenhou sua função com dedicação, e foi nesse processo que ele desenvolveu as habilidades e o coração que o tornariam um grande rei. Além disso, as pequenas tarefas nos ensinam algo que muitas vezes ignoramos: o valor do processo. Vivemos em uma cultura que valoriza o resultado final, o sucesso imediato. Mas Deus valoriza o processo. Ele sabe que o caminho para as grandes conquistas começa com os pequenos passos. Davi não se tornou rei da noite para o dia. O processo de cuidar das ovelhas, de proteger o rebanho contra leões e ursos, foi o treinamento que ele precisou para enfrentar gigantes como Golias. 1 Samuel 17, 34, 37. Se ele não tivesse sido fiel nas pequenas tarefas, ele não estaria preparado para as grandes. Deus também usa as pequenas tarefas para nos ensinar paciência. Pode ser frustrante estar em um lugar onde parece que nada de significativo está acontecendo, onde sentimos que estamos apenas passando o tempo. Mas é nesses momentos que Deus trabalha em nosso caráter, nos ensinando a esperar no seu tempo, a confiar no processo e a nos alegrar em servi-lo, mesmo quando ninguém mais está vendo. José também passou por isso quando foi vendido como escravo e depois preso injustamente. Mesmo em uma cela, ele continuou a ser fiel, desempenhando suas responsabilidades com integridade, até que Deus o exaltou no momento certo. Gênesis 39, 2, 4. O teste da humildade em pequenas tarefas também revela o que está no nosso coração. Se somos incapazes de realizar as pequenas coisas com alegria, isso pode indicar que nosso serviço a Deus está mais relacionado ao nosso ego do que à verdadeira adoração. Deus nos chama a servi-lo com um coração disposto, independentemente do reconhecimento ou das recompensas visíveis. Quando aceitamos com gratidão as pequenas oportunidades de servir, estamos dizendo a Deus que estamos prontos para ser moldados, que entendemos que Ele nos vê e valoriza cada ato de obediência, por menor que pareça. Portanto, se você sente que está em um lugar onde está sendo testado com pequenas responsabilidades, saiba que isso é parte do processo de preparação de Deus. Ele está te observando, vendo como você responde e usando essas tarefas aparentemente insignificantes para desenvolver seu caráter e fidelidade. Assim como Davi foi testado como pastor antes de se tornar rei, Deus está usando esses momentos para te preparar para algo muito maior. Ele confia nas pequenas coisas àqueles que ele sabe que serão fiéis no muito. Número 9. Momentos de isolamento. Você já se sentiu completamente sozinho, como se estivesse isolado de todos, até mesmo de Deus? Esse isolamento pode ser doloroso, mas é muitas vezes uma das maneiras mais eficazes de Deus nos colocar à prova e nos preparar para algo maior. Os momentos de isolamento, em que as distrações são removidas e os apoios humanos parecem desaparecer, podem ser, na verdade, tempos de profundo crescimento e transformação espiritual. Deus usa esses períodos para trabalhar em nós de uma forma que não seria possível quando estamos cercados por ruídos e multidões. Pense em Elias, o profeta de Deus, que enfrentou um momento de profundo isolamento. Após sua grande vitória sobre os profetas de Baal no Monte Carmelo, Elias fugiu para o deserto cansado, desanimado e sentindo-se completamente só. Ele acreditava que sua missão havia terminado e que não havia mais ninguém ao seu lado. No entanto, foi nesse lugar de isolamento, no silêncio do deserto, que Deus falou com Elias de maneira mais clara e íntima. Não foi em meio ao vento forte, ao terremoto ou ao fogo que Deus se manifestou, mas em um sussurro suave. 1 Reis 19, 11, 13. No isolamento, Elias pôde ouvir a voz de Deus com uma clareza que não teria sido possível em outro contexto. O isolamento pode ser uma prova difícil,
porque nos força a confrontar nossas próprias inseguranças e medos. Quando estamos sozinhos, sem as distrações da vida cotidiana, somos confrontados com quem realmente somos diante de Deus. Jacó passou por um momento assim quando, antes de se encontrar com seu irmão Esaú, ficou sozinho à noite e lutou com um anjo. Gênesis 32, 24, 30. Naquele momento, isolado de todos, Jacó enfrentou seu próprio medo e insegurança. E foi naquele isolamento que ele teve seu nome e seu destino transformados. Da mesma forma, Deus pode estar usando o isolamento em sua vida para te moldar, para te levar a um encontro mais profundo com Ele e talvez para te dar uma nova identidade ou propósito. Outro exemplo de isolamento transformador é o do apóstolo Paulo. Antes de iniciar seu ministério, Paulo passou 3 anos no deserto da Arábia. Gálatas 1, 17, 18. Durante esse tempo de isolamento, ele não estava pregando ou ensinando, mas estava sendo ensinado e preparado por Deus. Esse período foi crucial para o desenvolvimento de seu entendimento profundo do Evangelho e de sua missão. Paulo precisava desse tempo, longe das pessoas, longe das multidões, para ser moldado por Deus de uma maneira única. Quando ele finalmente saiu desse período de isolamento, estava pronto para levar o Evangelho às nações. Os momentos de isolamento também nos ensinam a depender completamente de Deus. Quando todos os outros apoios são removidos, somos forçados a reconhecer que nossa verdadeira força e sustento vem dele. Assim como Jesus, que se retirava para lugares isolados para orar e renovar sua conexão com o Pai. Lucas 5,16. Nós também precisamos desses momentos de solidão para fortalecer nosso espírito. O isolamento, então, se torna não um castigo, mas uma oportunidade de renovação. Um momento em que nossa fé é aprofundada e nosso relacionamento com Deus é fortalecido. É importante lembrar que o isolamento nem sempre é físico. Você pode estar rodeado por pessoas e ainda assim sentir um profundo isolamento interior. Um sentimento de que ninguém realmente entende o que você está passando. Esses momentos também são usados por Deus para nos chamar para mais perto dele. Quando todos ao nosso redor parecem distantes ou incapazes de oferecer o apoio que precisamos, somos lembrados de que Deus é a nossa única fonte constante. Assim como o salmista disse: "A quem tenho eu no céu, senão a ti, e na terra nada mais desejo além de ti." Salmo 73, 25. Esses períodos de solidão e isolamento são temporários, mas o que Deus faz em nós durante esses momentos pode ter impactos eternos. Quando você se sentir isolado, sem direção ou sem o apoio que costumava ter, saiba que isso pode ser um teste de Deus. Ele pode estar te afastando temporariamente de tudo o que te distrai, para que você possa ouvi-lo mais claramente, para que você possa crescer espiritualmente e para que, quando sair desse período, esteja mais preparado para o propósito que ele tem para você. Então, se você está passando por um momento de isolamento, encare-o como uma oportunidade de crescimento. Deus está presente, mesmo que o silêncio seja profundo. Ele está trabalhando em você, moldando seu coração e seu espírito. E quando esse período terminar, você sairá dele mais forte, mais focado e mais preparado para os próximos passos que Deus tem para a sua vida. Número 10. Enfrentando injustiças sem reagir. Quantas vezes você já foi injustiçado e sentiu o impulso de reagir, de defender sua honra ou de exigir justiça imediata? Enfrentar injustiças sem reagir é uma das provas mais difíceis que Deus pode colocar em nosso caminho. Ela desafia diretamente nossa natureza humana, que clama por retaliação ou ao menos por uma resposta. No entanto, é nesse silêncio diante da injustiça que Deus nos molda e nos ensina o verdadeiro significado de confiar plenamente nele. A vida de Davi oferece um exemplo claro dessa prova. Mesmo sabendo que era o ungido de Deus para ser rei, Davi enfrentou anos de perseguição por parte de Saul, que estava consumido pela inveja e pelo medo de perder o trono. Davi teve diversas oportunidades de retaliar,
de acabar com a vida de Saul e tomar o reino que lhe era de direito. No entanto, ele escolheu não reagir, não tomar a justiça em suas próprias mãos. Em 1 Samuel 24, Davi encontra Saul em uma caverna, vulnerável e sem defesa, e ainda assim opta por poupar a vida de seu perseguidor, dizendo: "O Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, ao ungido do Senhor." 1 Samuel 24:6. Esse ato de autocontrole não foi fraqueza, mas uma demonstração de fé e humildade. Essa história nos ensina que, muitas vezes, Deus permite que enfrentemos injustiças para testar nossa confiança nele. Quando nos encontramos em uma situação onde somos mal interpretados, acusados injustamente ou tratados com desdém, nossa primeira reação é muitas vezes agir em defesa própria. Mas Deus nos chama a algo maior, a deixar que Ele seja o justo juiz. Em Romanos 12:19, Paulo nos lembra: "Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: A mim pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor." Quando escolhemos não reagir, estamos dizendo a Deus: "Eu confio que o Senhor é quem trará justiça na sua forma e no seu tempo." O silêncio diante da injustiça é um sinal de força, não de fraqueza. Ele mostra que você está disposto a colocar seu destino nas mãos de Deus e não nas suas próprias. Jesus também nos ensinou isso de maneira profunda. Quando foi acusado falsamente, açoitado e levado à crucificação, ele permaneceu em silêncio diante de seus acusadores. Isaías 53:7. Ele poderia ter chamado legiões de anjos para defendê-lo, mas escolheu não reagir, porque sabia que, ao se submeter ao sofrimento injusto, estava cumprindo o propósito maior de Deus. O silêncio de Jesus foi a maior prova de sua confiança no plano do Pai. Esse tipo de resposta, ou melhor dizendo, a ausência de resposta, requer uma profunda confiança em Deus. Não se trata de se deixar ser um capacho ou de aceitar abusos sem limites, mas de discernir quando Deus está nos chamando a confiar em sua justiça, em vez de buscar a nossa própria. Quando escolhemos não retaliar, estamos escolhendo deixar que Deus lidere a batalha. E isso não significa que Ele ignora o que aconteceu ou que as injustiças não serão corrigidas. Pelo contrário, Ele observa cada detalhe e promete que cuidará de cada situação. Quando deixamos Deus agir, Ele trabalha de maneiras que muitas vezes não conseguimos imaginar. Davi esperou anos para que Deus cumprisse a promessa de que ele seria rei, e durante esse tempo escolheu não retaliar contra Saul. Ao final, não foi Davi que derrubou Saul, mas foi Deus quem, no tempo certo, trouxe o fim ao reinado de Saul. A espera pode ser dolorosa, mas o resultado é sempre muito mais profundo e completo quando Deus é quem traz a justiça. Enfrentar injustiças sem reagir também nos ensina a crescer em mansidão, uma virtude muitas vezes subestimada. Jesus disse em Mateus 5:5: "Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra." Mansidão não é fraqueza, mas força sob controle. É a capacidade de permanecer calmo e confiado em Deus, mesmo quando tudo ao nosso redor nos incita à raiva ou à retaliação. Além disso, o exemplo que damos ao não reagir às injustiças pode falar mais alto do que qualquer palavra. Muitas vezes, as pessoas ao nosso redor esperam que reajamos, que nos levantemos em defesa própria, mas quando escolhemos o silêncio e a confiança em Deus, estamos testemunhando uma fé que vai além das circunstâncias terrenas. Assim como Jesus no Calvário, que ao não retaliar, demonstrou a maior força de todas, o amor e a entrega incondicional à vontade de Deus. Portanto, se você está enfrentando uma situação de injustiça, onde o mundo espera que você reaja, que você se defenda ou ataque, considere se esse não é um teste de Deus para ver até onde vai sua confiança nele. A verdadeira justiça virá, mas ela virá pelas mãos de Deus e não pelas suas. Ele vê, ele sabe, e ele agirá no tempo certo. Sua responsabilidade é permanecer firme, confiando que o silêncio e a mansidão diante da injustiça não são sinais de fraqueza, mas de uma fé madura e profunda que sabe que Deus é o único que pode trazer justiça plena.
Número 11. Teste de resistência mental e emocional. Você já se sentiu tão sobrecarregado emocional e mentalmente que parecia que não havia mais forças para continuar? Momentos em que o peso das circunstâncias, das provações e das incertezas se torna quase insuportável? Esses períodos não são apenas desafios que surgem ao acaso, mas podem ser testes de Deus para fortalecer sua mente e suas emoções, preparando você para suportar responsabilidades maiores e para confiar ainda mais profundamente nele. Um exemplo clássico de resistência mental e emocional na Bíblia é Jó. Jó era um homem justo e temente a Deus, mas ainda assim passou por uma série de perdas e sofrimentos devastadores. Ele perdeu seus filhos, sua riqueza e até sua saúde. Para piorar, seus amigos e sua esposa o incentivavam a desistir, a duvidar de Deus. Jó foi empurrado ao limite emocional e mental, questionando o porquê de tudo aquilo ter acontecido com ele. No entanto, mesmo em meio ao desespero, ele não perdeu a fé. Em Jó 13:15 ele declara: "Ainda que ele me mate, nele esperarei." Esse é um exemplo extraordinário de resistência mental e emocional. Jó estava destruído por fora, mas por dentro, ele se agarrava à sua confiança em Deus. Quando Deus permite que enfrentemos provas que parecem nos esmagar mentalmente, Ele está, na verdade, ampliando nossa capacidade de suportar. A resistência mental e emocional é como um músculo que precisa ser treinado. Sem resistência, sem o enfrentamento das pressões da vida, não desenvolvemos a força necessária para as batalhas maiores que estão por vir. Isso não significa que Deus ignora a nossa dor ou sofrimento. Muito pelo contrário. Ele está ao nosso lado em cada momento, nos dando o suporte necessário para resistir e, eventualmente, nos reerguermos ainda mais fortes. Esses testes também revelam onde está o verdadeiro fundamento da nossa fé. É fácil manter a calma e a confiança quando tudo está sob controle, mas quando a mente está em turbulência, quando as emoções estão em guerra, é aí que a fé é realmente provada. Foi assim com o apóstolo Paulo, que enfrentou diversas dificuldades, desde prisões até espancamentos. Ele escreveu em 2 Coríntios 4:8-9. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Paulo enfrentava batalhas mentais e emocionais constantes, mas sabia que, mesmo em meio à pressão, a mão de Deus o sustentava. Deus também usa esses momentos para nos ensinar a importância de descansar nele. Quando a mente está sobrecarregada e as emoções estão à flor da pele, nossa primeira reação, muitas vezes, é tentar resolver tudo por conta própria, buscando soluções rápidas ou alívio imediato. No entanto, Deus nos chama a um lugar de descanso em meio ao caos. Em Filipenses 4:6-7, somos lembrados: "Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus." A verdadeira resistência mental e emocional vem quando aprendemos a descansar na paz de Deus, mesmo quando as circunstâncias externas nos empurram ao limite. Esses testes também nos mostram que não somos tão fortes quanto pensamos. Quando nossas mentes e emoções são desafiadas, percebemos nossas limitações e, ao mesmo tempo, somos levados a depender mais de Deus. É nesses momentos que experimentamos a verdade de 2 Coríntios 12:9, onde Paulo compartilha a resposta que recebeu de Deus diante de suas dificuldades. "Minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza." Quando chegamos ao nosso limite, Deus começa a agir. Ele não nos abandona, mas usa nossas fraquezas como uma plataforma para demonstrar sua força. A resistência mental e emocional também nos prepara para ser suporte para os outros. Uma vez que passamos por esses testes e encontramos a força de Deus em nossa fraqueza, somos capazes de oferecer palavras de consolo e encorajamento para aqueles que também estão passando por tempestades emocionais.
Deus nos molda através das nossas dificuldades para que possamos ser uma luz para os outros, mostrando que, mesmo em meio ao caos, existe esperança, existe força e existe a presença de um Deus que não nos deixa sucumbir. Então, se você está no meio de uma batalha mental e emocional, onde tudo parece ser demais, lembre-se de que Deus pode estar te testando para fortalecer essas áreas da sua vida. Não para te esmagar, mas para te preparar. A resistência que você está desenvolvendo agora será vital para os desafios futuros e para o propósito maior que Ele tem para você. Confie que, mesmo no meio da tormenta, Deus está ao seu lado, oferecendo sua paz e sua força exatamente quando você mais precisa. Número 12. O teste da escassez. Você já passou por um período de escassez, onde tudo parecia faltar? Aquele momento em que os recursos financeiros são limitados, as oportunidades parecem inexistentes e você sente que não tem o suficiente para seguir adiante. Esses tempos de escassez podem ser devastadores, mas também são uma das maneiras mais profundas de Deus nos testar e nos ensinar lições preciosas sobre confiança, provisão e fé. Um exemplo poderoso desse teste é a história da viúva de Sarepta, encontrada em 1 Reis 17. Durante uma grande seca e fome, a viúva tinha apenas um punhado de farinha e um pouco de azeite, o suficiente para preparar uma última refeição para ela e seu filho antes de morrerem de fome. Mas foi nesse momento de escassez extrema que Deus enviou o profeta Elias até ela, pedindo que, com o pouco que tinha, preparasse primeiro uma refeição para ele. Isso parecia uma exigência impossível, dar o pouco que restava. No entanto, ao obedecer, a viúva experimentou um milagre. Sua farinha e azeite nunca se esgotaram enquanto a seca durou. 1 Reis 17, 8, 16. A lição aqui é clara. Deus pode multiplicar o pouco que temos, mas Ele nos testa para ver se estamos dispostos a confiar nele, mesmo quando tudo ao nosso redor sugere que não há saída. A escassez, seja financeira, emocional ou espiritual, nos coloca em uma posição onde nossas opções humanas parecem limitadas. É quando chegamos ao fim dos nossos próprios recursos que Deus nos convida a depender totalmente dele. Ele usa a escassez para nos ensinar que sua provisão não depende das circunstâncias ao nosso redor, mas de sua fidelidade. Jesus nos lembrou disso no Sermão da Montanha, quando disse: "Não andem ansiosos quanto à sua vida, com o que vão comer ou beber, nem quanto ao corpo com o que vão vestir. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas." Mateus 6, 25, 33. Quando colocamos Deus em primeiro lugar, mesmo em tempos de escassez, Ele promete suprir todas as nossas necessidades. Além de nos ensinar a confiar na provisão de Deus, a escassez também revela onde está o nosso coração. É fácil confiar em Deus quando há abundância, quando temos mais do que o suficiente. Mas a verdadeira prova vem quando somos forçados a viver com pouco. Quando o salário não cobre todas as contas, quando as oportunidades de emprego parecem desaparecer ou quando nos sentimos emocionalmente esgotados, Deus está nos testando para ver se ainda acreditamos que Ele é suficiente. Assim como o apóstolo Paulo, que experimentou tanto a abundância quanto a escassez, podemos aprender a dizer: "Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Tudo posso naquele que me fortalece." Filipenses 4, 12, 13. Outro aspecto importante do teste da escassez é que ele nos ensina a gratidão. Quando vivemos em tempos de abundância, muitas vezes tomamos as bênçãos de Deus como garantidas. Mas é nos momentos de escassez que aprendemos a valorizar o pouco que temos e a reconhecer que cada pequena provisão é um presente de Deus. A viúva de Sarepta, por exemplo, poderia ter reclamado da pequena quantidade de farinha e azeite que restava, mas ela obedeceu e viu Deus multiplicar esse pouco. Assim também somos chamados a agradecer pelo que temos, mesmo que pareça insuficiente, confiando que Deus pode fazer muito com o pouco. A escassez também nos ensina a ser bons mordomos.
Quando temos pouco, somos forçados a administrar melhor nossos recursos, sejam eles financeiros, emocionais ou espirituais. Esse é um treinamento que Deus usa para nos preparar para o futuro. Assim como na parábola dos talentos, Mateus 25, 14 e 30, Deus nos observa para ver como usamos o que Ele nos deu, mesmo que seja pouco. A fidelidade no pouco prepara o caminho para maiores responsabilidades e bênçãos no futuro. Por fim, o teste da escassez nos ensina a compartilhar. Às vezes, durante nossos momentos de maior necessidade, Deus nos chama a dar, mesmo quando parece que não temos o suficiente. Assim como a viúva compartilhou sua última refeição com Elias, Deus pode nos desafiar a ser generosos em tempos de escassez. Isso pode parecer contraintuitivo, mas é nesses momentos que experimentamos a graça multiplicadora de Deus. A viúva deu o pouco que tinha, e Deus multiplicou suas provisões. Da mesma forma, quando escolhemos confiar nele e dar, mesmo em tempos de necessidade, Deus se manifesta de maneiras surpreendentes. Se você está passando por um período de escassez, saiba que este pode ser um dos maiores testes de fé da sua vida. Deus não te abandonou. Ele está te moldando, te ensinando e te preparando para o que está por vir. A escassez não é o fim, mas pode ser o começo de uma nova compreensão da provisão de Deus. Confie que Ele é capaz de transformar o pouco em muito e que, ao passar por esse teste, você sairá mais forte, mais grato e mais confiante no cuidado dele sobre sua vida. Número 13. Tentação de abandonar a missão. Você já se sentiu tão sobrecarregado ou desencorajado que pensou em desistir de algo que Deus colocou em seu coração? A tentação de abandonar a missão é um dos testes mais intensos que enfrentamos em nossa caminhada de fé. Esses momentos de dúvida e desânimo não são sinais de fracasso, mas sim oportunidades para Deus fortalecer nossa determinação e mostrar que a missão que Ele nos deu é maior do que qualquer obstáculo que possamos enfrentar. Um exemplo claro desse teste é a história de Jonas. Deus deu a Jonas uma missão clara: ir à cidade de Nínive e pregar o arrependimento. No entanto, Jonas foi consumido pelo medo e pelo desprezo que tinha pelos ninivitas, e em vez de obedecer ao chamado de Deus, ele fugiu na direção oposta. Jonas 1:3. A tentação de abandonar a missão o levou a embarcar em um navio que o afastava do propósito de Deus. No entanto, a fuga de Jonas não durou muito. Uma tempestade, um peixe gigante e 3 dias nas profundezas do mar o trouxeram de volta ao caminho de sua missão original. Jonas nos ensina que mesmo quando somos tentados a fugir ou desistir, Deus nos persegue com sua graça e nos redireciona ao nosso propósito. Abandonar a missão pode parecer a opção mais fácil em momentos de crise. Quando os desafios se acumulam, quando as portas parecem fechadas, ou quando as críticas e oposições se tornam constantes, é natural sentir a tentação de simplesmente desistir. O profeta Jeremias também enfrentou essa tentação. Após anos de pregação, sendo rejeitado e perseguido por seu próprio povo, Jeremias chegou a um ponto de desespero. Ele disse: "Não mencionarei mais o nome do Senhor, nem falarei mais em seu nome." Jeremias 29. No entanto, algo queimava dentro dele. "Mas há no meu coração um fogo ardente, encerrado nos meus ossos. Estou exausto de contê-lo, já não posso mais." Deus colocou algo tão poderoso dentro de Jeremias que, mesmo com todas as dificuldades, ele não podia abandonar sua missão. Essa tentação muitas vezes surge porque nos esquecemos do porquê Deus nos deu essa missão. Às vezes, ficamos tão focados nas dificuldades e no caminho à nossa frente que perdemos de vista o propósito maior. Quando Jesus começou o seu ministério, ele enfrentou tentações no deserto, incluindo a tentação de abandonar sua missão em troca de poder e glória imediata. Mateus 4:1-11. No entanto, Jesus permaneceu fiel ao propósito de Deus, sabendo que seu sacrifício tinha um significado muito maior do que qualquer atalho que o inimigo pudesse oferecer. Essa firmeza nos ensina que, mesmo quando a tentação de desistir é forte, devemos lembrar do propósito divino por trás de nossa missão e confiar que Deus
nos dará a força para continuar. Deus também usa a tentação de abandonar a missão para testar nossa dependência nele. Às vezes, o caminho parece tão difícil que sentimos que não temos mais recursos ou força para seguir em frente. E é nesse ponto que Deus nos lembra que nossa força não vem de nós mesmos, mas dele. Paulo, ao enfrentar enormes desafios em seu ministério, recebeu de Deus a palavra: "Minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza." 2 Coríntios 12:9. Quando estamos tentados a abandonar a missão, Deus nos chama a confiar não em nossa própria capacidade, mas em sua graça que nos sustenta. Outro aspecto dessa tentação é a pressão das circunstâncias ao nosso redor. Muitas vezes, somos tentados a desistir porque os resultados não são imediatos ou visíveis. Podemos nos perguntar: será que realmente estou fazendo a diferença? Ou, será que Deus ainda está comigo? Mas Deus nos lembra que a missão que Ele nos dá não é medida pelos padrões humanos de sucesso, mas pela obediência e fidelidade. Em Gálatas 6:9, Paulo encoraja: "E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo certo colheremos se não desanimarmos." A colheita pode não ser imediata, mas Deus é fiel para cumprir sua promessa no tempo dele. Além disso, quando somos tentados a abandonar a missão, Deus frequentemente usa esses momentos para nos refinar. Ele nos faz questionar nossas motivações, nos faz reavaliar por que estamos fazendo o que fazemos. Talvez, ao longo do caminho, tenhamos perdido o foco ou deixado que nossos próprios desejos e ambições assumissem o controle. A tentação de desistir pode ser um alerta de Deus para nos reorientar, para nos lembrar de que a missão é sobre Ele, não sobre nós. Portanto, se você está enfrentando a tentação de abandonar a missão que Deus colocou em seu coração, saiba que você não está sozinho. Grandes homens e mulheres de fé também enfrentaram essa mesma luta. Deus não te chamou para essa missão para te deixar no meio do caminho. Ele te sustenta, te fortalece e te dá as ferramentas para perseverar. A tentação de desistir pode ser forte, mas a força de Deus em você é maior. Continue caminhando, mesmo que lentamente, sabendo que a missão que Ele te deu tem um propósito eterno, e Ele estará com você até o fim. Número 14. O teste do sucesso. Muitas vezes, pensamos que os testes de Deus acontecem apenas em meio às dificuldades, quando enfrentamos provações, desafios e adversidades. No entanto, um dos testes mais sutis e poderosos que Deus pode permitir em nossa vida é o teste do sucesso. Como lidamos com a abundância, com o reconhecimento e com a realização de nossos sonhos é tão revelador quanto como enfrentamos as dificuldades. O sucesso pode ser uma bênção, mas também pode ser uma armadilha perigosa se não mantivermos nosso foco em Deus. A história do rei Salomão é um exemplo claro desse tipo de teste. Salomão começou sua jornada com uma humildade impressionante, pedindo sabedoria a Deus em vez de riquezas ou poder. 1 Reis 3, 5, 14. Deus, em sua generosidade, não apenas concedeu a Salomão sabedoria, mas também grande riqueza, prestígio e sucesso. O reinado de Salomão foi um dos mais prósperos e admirados de toda a história de Israel. No entanto, com o passar do tempo, o sucesso começou a desviar o coração de Salomão. Ele foi seduzido pelas riquezas, pelas alianças políticas e por muitas esposas, muitas das quais o levaram a adorar deuses estrangeiros. O homem que começou com tanta devoção a Deus acabou se afastando da verdadeira adoração. 1 Reis 11, 1, 6. A tragédia de Salomão é um alerta de como o sucesso, quando não é administrado com sabedoria e humildade, pode nos distanciar de Deus. O teste do sucesso desafia nossa humildade. Quando estamos em tempos de sucesso, é fácil esquecer quem nos deu essas bênçãos. Muitas vezes, nos tornamos complacentes e acreditamos que as conquistas vieram por mérito próprio. No entanto, Deus nos lembra que tudo o que temos, nosso talento, oportunidades e até nosso fôlego, vem dele. Em Deuteronômio 8, 17 e 18,
Deus adverte o povo de Israel: não digas, pois, no teu coração: a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires riquezas. O sucesso, longe de ser uma licença para a autossuficiência, deve ser um motivo para redobrarmos nossa dependência de Deus. Outro aspecto desse teste é o orgulho que pode surgir com o reconhecimento. O sucesso pode nos levar a acreditar que somos melhores ou mais dignos do que os outros. O orgulho sutilmente entra em nossos corações, distorcendo nossa percepção de quem somos e de nossa missão. Foi isso que aconteceu com o rei Nabucodonosor, que depois de alcançar grande sucesso em Babilônia, orgulhosamente declarou: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a residência real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Daniel 4:30. No entanto, Deus humilhou Nabucodonosor, levando-o a viver como um animal até que reconhecesse que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens. Daniel 4:32. O sucesso sem humildade pode nos cegar para nossa verdadeira condição diante de Deus. O teste do sucesso também nos chama a ser bons mordomos. Quando Deus nos abençoa com sucesso, Ele espera que administremos bem essas bênçãos para o bem de seu reino e para ajudar os outros. No entanto, muitas vezes, quando o sucesso vem, somos tentados a acumular mais para nós mesmos, em vez de usá-lo para servir e abençoar aqueles ao nosso redor. A parábola do rico insensato, em Lucas 12:16-21, é um exemplo disso. O homem acumulou riquezas, construiu celeiros maiores para armazenar sua colheita, mas ignorou o chamado de Deus para ser generoso. No final, sua vida foi tirada, e ele não pôde desfrutar de suas riquezas. O sucesso é um teste para ver se continuaremos a ser generosos e a colocar as necessidades do reino de Deus acima das nossas. Outro grande desafio que o sucesso traz é a tentação de se desviar da missão original. Quando estamos focados em cumprir a missão que Deus nos deu, as distrações do sucesso podem nos levar a perder o foco. Muitas vezes, nos envolvemos em novos projetos, atraídos por oportunidades que parecem promissoras, mas que nos afastam da verdadeira direção que Deus nos chamou a seguir. O rei Uzias, por exemplo, começou seu reinado de maneira extraordinária, buscando a Deus e prosperando em tudo o que fazia. No entanto, quando alcançou sucesso, seu coração se tornou orgulhoso e ele tentou assumir funções que não lhe pertenciam, invadindo o templo para oferecer incenso, algo reservado aos sacerdotes, segundo a Crônicas 26:16-21. Seu sucesso o fez esquecer os limites que Deus estabeleceu para ele. O sucesso pode ser uma bênção, mas também pode ser uma prova. Ele testa nossa capacidade de continuar colocando Deus em primeiro lugar, de mantermos a humildade, de sermos mordomos fiéis e de não perdermos o foco da missão que nos foi dada. Se você está em um momento de sucesso, reflita sobre como está respondendo a esse teste. Lembre-se de que, assim como nas dificuldades, é em tempos de sucesso que Deus nos chama a ser fiéis. O verdadeiro sucesso não é medido pelas riquezas ou pelo reconhecimento humano, mas pela nossa fidelidade a Deus, seja em tempos de abundância ou de escassez. Número 15. Deus pode te levar ao limite. Você já sentiu que chegou ao seu limite, que não tem mais forças para seguir em frente? Aqueles momentos em que tudo parece ser demais, quando as pressões da vida se acumulam a tal ponto que você se vê sem opções, sem saídas, como se estivesse prestes a desmoronar. Esses momentos de extrema dificuldade e tensão não são acidentes. Muitas vezes, são testes que Deus permite em nossas vidas para nos levar a uma confiança e dependência mais profundas nele. Ele nos leva ao limite não para nos destruir, mas para nos mostrar que mesmo quando estamos no fim de nossas forças, o poder dele se aperfeiçoa em nossa fraqueza. O apóstolo Paulo experimentou isso de uma maneira muito pessoal. Em 2 Coríntios 12, ele fala sobre um espinho na carne que o afligia. Não sabemos exatamente o que era, mas sabemos que era algo que causava profundo sofrimento a Paulo. Ele pediu a Deus 3 vezes que o livrasse dessa aflição,
Mas a resposta de Deus foi: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12:9. Em outras palavras, Deus não removeu o problema, mas deu a Paulo a força para suportá-lo. Às vezes, Deus nos leva ao limite para que possamos aprender a depender não de nossas próprias habilidades ou recursos, mas da graça dele. Quando somos levados ao limite, somos confrontados com a realidade de nossas limitações humanas. Todos nós temos um ponto de ruptura, aquele momento em que sentimos que não podemos mais continuar. No entanto, é exatamente nesse ponto que Deus se revela como nosso sustentador. Em Isaías 40:29, a palavra de Deus nos lembra: Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. O limite humano é o início da intervenção divina. Deus espera que reconheçamos nossa insuficiência para que possamos experimentar a suficiência dele. Outro exemplo poderoso de alguém que foi levado ao limite é Elias. Após a grande vitória no Monte Carmelo, onde derrotou os profetas de Baal, Elias fugiu para o deserto, exausto e com medo da rainha Jezabel. Em um momento de profunda depressão, Elias chegou a pedir a Deus que tirasse sua vida, pois não via mais propósito em continuar. 1 Reis 19:4. Ele havia atingido o limite de sua resistência emocional, física e espiritual. Mas foi nesse momento que Deus apareceu, não com um grande milagre ou espetáculo, mas com um sussurro suave, oferecendo-lhe descanso e renovação. Deus não o deixou sozinho em seu desespero, mas o conduziu gentilmente de volta ao caminho, mostrando que, mesmo em nossos momentos mais sombrios, Ele está presente, pronto para nos fortalecer. Deus nos leva ao limite também para testar a profundidade de nossa fé. Quando tudo está bem, é fácil confiar nele. Mas e quando tudo parece desmoronar? Quando as orações parecem não ser respondidas, quando as promessas parecem distantes e inalcançáveis, é aí que nossa fé é realmente provada. Foi assim com Abraão, que foi levado ao limite quando Deus pediu que ele sacrificasse seu filho Isaque. Esse foi um dos maiores testes de fé que alguém poderia enfrentar. Abraão, em obediência e confiança, levou seu filho até o monte, crendo que, de alguma forma, Deus proveria uma solução. E Deus proveu, substituindo Isaque por um carneiro no último momento. Gênesis 22, 1-14. Deus, muitas vezes, nos leva ao limite para que possamos ver sua provisão de uma maneira que nunca imaginaríamos. O limite também nos ensina a importância de entregar o controle a Deus. Muitas vezes, nos apegamos ao controle de nossas vidas, acreditando que podemos gerenciar todas as situações. No entanto, quando somos levados ao limite, somos forçados a reconhecer que nem sempre temos o controle. Como o salmista declara no Salmo 46:10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Esses momentos de exaustão, quando não há mais nada que possamos fazer, são convites de Deus para entregarmos tudo nas suas mãos. Ele está no controle, mesmo quando sentimos que tudo está fora de ordem. Por fim, ser levado ao limite nos prepara para um futuro de maior dependência e maturidade espiritual. Assim como o ouro é refinado no fogo, nós também somos refinados nas provações extremas. Deus usa esses momentos para nos purificar, para remover nossas fraquezas, inseguranças e medos, e para nos tornar mais fortes em nossa fé. Quando finalmente superamos esses momentos, saímos do outro lado mais dependentes de Deus, mais humildes e com uma fé mais firme e inabalável. Se você se sente no limite agora, saiba que Deus está com você. Ele não te levou até esse ponto para te abandonar. Pelo contrário, Ele está prestes a se revelar de uma maneira mais poderosa do que você jamais experimentou. A graça dele é suficiente, e o poder dele se manifesta mais intensamente em sua fraqueza. Deus nunca nos leva ao limite para nos deixar ali. Ele nos leva até lá para nos mostrar que, quando chegamos ao fim de nós mesmos, é aí que encontramos a plenitude dele. Muito obrigado por assistir a este vídeo até o final. Espero que os sinais que discutimos tenham trazido clareza e inspiração para a sua jornada espiritual.
Se você gostou desse conteúdo, não deixe de explorar mais vídeos no meu canal. Tenho certeza de que você encontrará outros temas que vão agregar muito valor à sua caminhada com Deus. Tem muita coisa boa por aqui, e estou sempre buscando trazer ensinamentos que possam te fortalecer e te ajudar a crescer na fé. Que Deus te abençoe e nos vemos no próximo vídeo.